Graça e paz, Igreja Batista Querigma. Venho trazer a mensagem e o tema é fé. Hoje, 22 de março de 2020. E o texto está em Isaías, capítulo 40, versículo do 28 ao 31, que diz assim: Não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica a força o que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a primeira coisa quando eu falo em relação à fé, em que me vem à mente, é a questão de quem eu tenho fé. Quem é direcionada a minha fé? E o texto, ele diz já no verso 28, ele abre o verso 28, fazendo duas perguntas. Não sabes? Não ouvistes? As mesmas perguntas do verso 21 anteriormente. E essas perguntas é uma repetição, na realidade, para dar ênfase às próximas frases, para dar uma ênfase maior do texto que vem logo em seguir, que diz: o Senhor é o eterno Deus. E essa ênfase me leva a crer que ele não é apenas o eterno Deus, mas ele é o Deus que transcende o tempo. Ele fez o tempo. 1000 anos é como um dia, né? Segundo lá está em Salmos capítulo 90, verso 4. Ou seja, ele é o dono do tempo. Da mesma forma, essas duas perguntas também dão ênfase à segunda frase: o Criador dos fins da terra. Ou seja, ele não é apenas o Criador dos fins da terra, mas ele transcende o espaço. Na primeira frase, ele transcende o tempo. Agora, ele transcende o espaço. Ou seja, ele também é Criador do universo, que é difícil avaliar o tamanho do universo em termos de 98 bilhões de anos-luz. Ou seja, é 98 bilhões de anos andando na velocidade da luz. É o que os cientistas dizem o tamanho do universo. Mas ele transcende isso também. Ele também fez os céus dos céus, além do universo. Ou seja, ele é o Deus que transcende o tempo. Ele é o Deus que transcende o espaço. E aí, o resumo do versículo 28 em relação a esse Deus a quem nós temos fé, esse Deus maravilhoso ele é transcendente. Ou seja, Deus vai muito além do que podemos imaginar. Ou seja, ele pode tudo, em tudo e em todos. Ele é onipotente. É esse Deus em que nós temos fé. Da mesma forma, ele é inescrutável, também no verso 28 aí. Ninguém pode acompanhar o seu entendimento ou avaliar a sua sabedoria. Ou seja, ele sabe tudo. Ele é também onisciente. Será que podemos ter fé nesse Deus? Será que a fé nesse Deus, ela é inabalável? Ou Deus em si, ele é inabalável para que possamos depositar a nossa fé nele? E aí, gente, toda essa demonstração de poder e glória descrita no verso 28 é para mandar uma mensagem importante a mim e a você, a toda a igreja, no verso 29. Olha o que ele diz no verso 29. Ele tem poder e glória, conforme no 28, ele não se cansa e nem fica exausto em multiplicar a força ao seu povo, em cuidar do seu povo. Logo, a nossa fé é no Deus que tem poder em cuidar de nós. Todo o verso 28 é para ele dar o recado no verso 29. É como se ele estivesse dizendo: eu tenho o poder de cuidar de vocês.
eu tenho o poder de trazer ao fraco, ao cansado, restaurar a força. É esse Deus que nós cremos, o poder e o quanto é maravilhoso em cuidar do seu povo. E aí, já no verso 28 e 29, conforme nós falamos, ele dá ênfase em seu poder, a quem nós depositamos a nossa fé. Agora eu quero falar sobre o verso 30 e 31. Ele já dá ênfase ao homem. E olha só como é que o autor Isaías trata agora o verso 30 e 31. O texto começa, claro, no verso 30, e ele diz, até os jovens, ou seja, analisa comigo, ele está dizendo que até aqueles que têm mais força, que têm mais vigor entre o ser humano, que são os jovens, até eles vão cansar e eles vão cair. Ou seja, a nossa força não vem de nós, igreja. Nós somos incapazes de se mantermos de pé, a igreja se manter de pé, se não for esse Deus. Imagine se os jovens não conseguem, imagine aqueles que têm já uma certa idade, aqueles que já não têm tanto vigor. Se o jovem já não tem vigor e ele vai cair sem Deus, imagine nós. Então ele está dizendo isso, que nós não somos capazes de nos manter de pé. Nós somos extremamente dependentes dele. Sem ele não há vida. Sem ele nós não somos nada. Então é importante manter a fé naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que tudo conhece, em manter a igreja de pé, em manter a tua vida de pé. Esse Deus é maravilhoso. E ele completa no verso 31 algo que me chama muita atenção. O texto no 31, ele já vem dizendo, usando o verbo, mas os que esperam no Senhor, o verbo esperar. Esperar é ter paciência. Tudo é no tempo dele. Ter a paciência, esperar no Deus Todo-Poderoso, que no tempo dele, ele vai te abençoar. No tempo dele, ele vai fazer com que venha cessar a tua provação, a tua dificuldade. Se você está passando agora uma dificuldade muito grande, ou se esse isolamento, ou essas questões que estão hoje sobre o Brasil, possa imaginar que venha te afetar num futuro próximo, ou já está te afetando hoje, espera no Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder em guardar a tua vida. Ele quer cuidar dos seus, ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da tua família. E não há ninguém que possa cuidar melhor do que o teu Deus, do que o nosso Deus. E aí, irmãos, esperar não é só ter a paciência em saber que o tempo é dele, mas esperar também é ter fé. Ainda que você no momento não o veja, ou nós não sabemos até quando haverá o desfecho do seu problema, do meu problema, ou qualquer situação familiar, financeira que seja, eu te garanto que há poder no nome do Senhor, e que no tempo dele, ele vai cessar tudo isso, e que tudo isso é simplesmente para abençoar a tua vida, fazer com que você fique mais forte, mais dependente dele. E muitas vezes Deus nos leva a essa situação, em tirar todas as nossas possibilidades, em tirar todas as nossas, podemos dizer assim, aquilo que nós venhamos vislumbrar por nós mesmos, a melhora ao sair da situação difícil. E aí a única fé ou a única situação que você tem é depositar sobre ele como o Senhor que vai guardar a tua vida e que vai resolver os teus problemas, que vai cuidar de você. E aí, irmãos, nele está a nossa fé. E ele vem encerrando o verso 31 com alguns verbos. E ele vem dizendo no 31, subirão, ou seja, com asas como águias, aqueles que esperam, aqueles que têm fé, aqueles que esperam o tempo do Senhor, subirão com asas como águias. A águia é o símbolo da libertação do povo de Israel em Êxodo 19:4. A águia também é o vigor do povo nutrido por Deus em Salmos 103, verso 5. E ele usa já o outro verbo também no futuro, correrão, ou seja,
e não se cansarão. É porque essa corrida não é sua, essa corrida é de Deus. Ele vai te pegar no colo e vai correr. Você não vai ficar para trás. Você vai ser o primeiro a chegar. Porque quem está correndo por você é o Senhor vosso Deus, se você esperar nele. E por último, o último verbo, caminharão e não se fatigarão. A caminhada já é algo bem mais longo. A corrida tem que ser curta, porque ela é rápida. A caminhada, ela é vagarosa e mais longe. Ou seja, o Senhor quer te levar num local mais longe, num patamar mais alto. O Senhor, nosso Deus, quer te levar aos céus. Ele quer te abençoar. Ele quer trazer sobre ti bênçãos. Ele quer trazer sobre ti a graça dele. E ele quer te levar no local mais longe, mais distante que o homem possa chegar. Os céus. Deus te abençoe, Igreja Batista Querigma. Tenha fé nesse Senhor, nesse Deus maravilhoso. Ele há de te abençoar. Deus abençoe a todos, a graça e a paz.